Imaginem uma floresta, agora ou 1 milhão de anos atrás. Ela seria basicamente igual. Os animais não mudaram muito as suas rotinas. Geração após geração, eles vêm vivendo uma vida bem similar. Nesse mesmo tempo, os homens saíram das cavernas e foram ao espaço. Até analisando somente os últimos 30 anos, pensem em toda a transformação que a televisão, internet e smartphones trouxeram para as nossas vidas. Hoje em dia, é mais fácil falar com uma pessoa que está literalmente do outro lado do mundo do que era antigamente falar com alguém do bairro ao lado. Mas o que está por trás de tudo isso? A criatividade. Quando falamos em criatividade, imediatamente pensamos em artes, mas é muito mais do que isso. Toda invenção, toda criação requer criatividade. Então vamos entender um pouco mais sobre como ela funciona. Qualquer um pode ser criativo? O cérebro dos animais tem a entrada ou informação e a saída ou ação diretamente conectados. Ou seja, quando um hamster vê comida, ele simplesmente come. A informação está diretamente conectada à ação. Os humanos são diferentes. Quando vemos comida, podemos simplesmente comer, assim como um hamster. Mas podemos desviar do instinto e imaginar além. Podemos ver comida como arte, ferramenta ou até arma. Isso acontece porque durante a nossa evolução, o nosso cérebro se expandiu, afastando a entrada e a saída. Então, ao receber uma informação, não necessariamente tomamos uma ação imediata. Informações podem se misturar com o que já está lá dentro, criando novas conexões e caminhos cerebrais e permitindo o surgimento de novas ideias e possibilidades. Além disso, com a evolução do cérebro humano, veio o aumento do córtex pré-frontal, que é a última área do cérebro a se desenvolver completamente, podendo ficar pronta somente entre 20 e 25 anos. Ali reside a fonte principal da nossa imaginação, e é graças a essa parte do cérebro que podemos imaginar o que não está na nossa frente, o que ainda não existe. Então sim, qualquer um pode ser criativo e criar coisas novas. Mas não dizem que nada se cria, tudo se copia? Esse famoso bordão não poderia estar mais errado. A verdade não é que tudo se copia, é que tudo se mistura, e é justamente misturando coisas mutuamente exclusivas que criamos algo novo. Criatividade não é inventar algo a partir do nada, mas sim transformar aquilo que já existe. E isso não é algo recente, sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Se voltarmos cerca de 1,5 milhão de anos atrás, podemos pegar como exemplo a criação do machado. Não foi algo que simplesmente surgiu do nada, foi a combinação inovadora da madeira e da pedra, gerando assim uma nova ferramenta. Hoje em dia vemos muito isso na arte, e é justamente essa mistura de coisas mutuamente exclusivas, essa modificação e transformação do que já existe que é tão criticada, que é vista quase como um sacrilégio perante os grandes clássicos. Pelo menos até que o tempo passe e essa nova forma de arte se torne um clássico também, e então a história se repita com o que há de mais novo surgindo no momento, exatamente como aconteceu com os Beatles no começo da carreira e com Eminem nos dias de hoje, mas especialmente como acontece com o jazz desde sempre. Robert Glasper, vencedor do Grammy e famoso por misturar hip hop, R&B, música eletrônica e diversos estilos com jazz, explica: jazz é uma grande mistura, é uma música feita de várias outras músicas. Muitas pessoas dizem, você não pode misturar hip hop com jazz, isso não segue a tradição. Mas hip hop não existia quando o jazz surgiu. Sabe o que existia? Boogie woogie, música clássica, blues, gospel. Tudo isso foi infiltrado no jazz. A tradição do jazz é que ele sempre muda. Se parar de mudar, se parar de crescer, aí sim não vai seguir a tradição. Tá, mas e a originalidade? Essa é a questão. Isso é a originalidade. O que acontece é que se estivermos dispostos a criar de verdade, não é fugindo dos clássicos e tentando ir na contramão das grandes influências que faremos isso, mas sim o contrário. Quanto mais informação tivermos entrando, mais ação teremos saindo, e é no caminho entre a entrada e a saída que deixamos a nossa marca de acordo com as nossas vidas e as experiências únicas. Exemplos não faltam. Game of Thrones, um dos maiores, se não o maior fenômeno literário e televisivo dos últimos tempos, não é precisamente algo que nunca foi visto. Dragões, cavaleiros, feitiços e batalhas épicas não são exatamente uma exclusividade de Game of Thrones, mas a forma como o escritor George R. R. Martin explora e transforma essas ideias é o que cria um universo único, especialmente cativante e extraordinário da sua própria maneira. Então, como ser mais criativo? Existem basicamente 3 jeitos de fazer isso, mas primeiro temos que entender uma coisa: se deixarmos, o nosso cérebro sempre vai optar pelo caminho da menor resistência, ou seja, fazer o mais fácil de uma forma que já conhecemos. Então, o primeiro jeito de ser mais criativo é tentar coisas novas.
Por exemplo, uma nova carreira. São os velhos benefícios de sair da zona de conforto. E é óbvio que nem todo mundo pode largar o seu trabalho, mas você não precisa necessariamente se demitir para explorar novas possibilidades e até outra carreira que não ocupe tempo integral e te desafie cognitivamente. Acontece que o nosso cérebro fica cada vez menos estimulado pelo que é antigo e conhecido e é muito estimulado pelo que é novo, o que nos leva ao segundo jeito de ficar mais criativo: ultrapassar os limites. É basicamente daí que surge a arte. Pensem em todos os grandes artistas e a revolução que causaram, os paradigmas que quebraram e tudo e todos que inspiraram. O problema aqui é que se você fizer algo muito sem graça, o mundo te deixa para trás. E se você fizer algo muito louco, ninguém vai te acompanhar. O segredo é explorar um leque de possibilidades, e o desafio é ultrapassar os limites de várias formas até encontrar um meio termo e descobrir o que funciona. Mas é impossível enfrentar esses desafios sem falhar inúmeras vezes, e é por isso que o terceiro item é não ter medo do fracasso. Criar algo novo pode ser assustador, porque arriscamos falhar, e falhar pode parecer horrível. É justamente por isso que tantas pessoas têm medo de se expressar criativamente. Mas esse é o único jeito de criar algo de verdade, tentando e tentando o quanto for preciso, sem deixar que cada fracasso do caminho te impeça de continuar. Parafraseando Thomas Edison: eu não falhei nenhuma vez, eu só descobri 10.000 formas que não funcionam. Mas existe um quarto item, aquele que só surge em situações de emergência, quando seu cérebro nem sequer tem a opção de ir pelo caminho da menor resistência: a criatividade do desespero. Michelle é uma cientista focada em nanotecnologia. Em uma certa fase da sua carreira, todo o seu trabalho dependia de equipamentos especializados para trabalhar em níveis microscópicos. O único problema é que ela havia sido contratada para trabalhar em um local onde o seu laboratório estaria em obras. Impossibilitada de trabalhar e desesperada para salvar a sua carreira, ela teve que começar a pensar um pouco além do convencional. E foi aí que ela lembrou de um brinquedo que tinha quando era criança, Shrink Dinks, que é basicamente um forno que aquece um desenho que você mesmo fez e diminui o seu tamanho sem alterar o formato. Baseado nesse brinquedo, Michelle conseguiu um resultado mais eficaz de uma forma bem mais simples. Ao invés de trabalhar em níveis microscópicos com equipamentos super especializados e um grau de dificuldade elevado, ela passou a trabalhar em tamanhos normais para depois então encolher o que foi criado a níveis microscópicos. Hoje em dia, toda a tecnologia do seu laboratório é baseada nessa ideia. E por fim, por que não aprendemos isso desde cedo? Voltando àquela pergunta do começo, qualquer um pode ser criativo? Sim. Mas nem todos têm esse incentivo desde cedo, e é exatamente isso que a escola A.O. Wheeler de Vermont está fazendo. 10 anos atrás, eles estavam prestes a fechar as portas por terem uma das piores notas do estado. A solução foi justamente usar as artes e a criatividade no coração de todas as disciplinas. As crianças aprendem de formas diversas, algumas são visuais, outras cognitivas, outras espaciais, etc. E através da arte atingimos todos esses pontos, além de conseguir engajar e fascinar as crianças durante o aprendizado. E sabemos que esse fascínio perante o criativo e a arte não é exclusividade dos mais novos. Todos nós já experimentamos essa sensação quando tocados por uma peça de arte, como se estivéssemos diante de algo divino, sobre-humano, como se estivéssemos presenciando alguma forma de magia ou sob efeito de um transe hipnótico. Esse é o poder da criatividade e essa é uma pequena parcela da gigante importância que ela exerce na nossa sociedade. E é isso aí, esse vídeo foi baseado no documentário Como o Cérebro Cria, disponível na Netflix para quem tiver interesse. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gosta do meu trabalho, ele te ajuda de alguma forma e você quer que eu continue postando vídeos, peço que considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação quando eu postar um vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.